Então, para você ficar estiloso, temos aqui a nossa loja da Camiware, loja parceira da Masmorra aqui. Então aqui você vem para conseguir camisetas essenciais de temas da cultura nerd aqui. Então se você quiser sei lá, uma camiseta de Resident Evil, uma camiseta da Copa também tá tendo aí, ó. Você que tá vendo o que tá acontecendo aí com a seleção aí. Se quiser uma camiseta do Radan do Elden Ring aqui, ó, tem certeza que você vai encontrar sua parada principal aqui para o nosso para você ficar estiloso aí no seu dia a dia. E se você usar o cupom Masmorra5, além de você ganhar um desconto, você ajuda a Masmorra e fica estiloso. Então, confere aí o link na descrição aí da Camiware. Todo mundo em algum momento da vida já sentiu a sensação de consumir uma história e ter aquela sensação de vazio. Não é necessariamente que a história é ruim, ela pode ter partes legais até, mas tem aquela sensação de que a experiência não significou nada. A palavra correta é descrever que a experiência foi genérica. Esse termo assusta qualquer escritor, afinal ninguém que escreve uma história quer ser lembrado por ser medíocre e fazer aquela obra como todas as outras. Mas entre todos os gêneros, a fantasia é um dos que é mais prejudicado por essa sensação. Mas o que faz isso acontecer? É o que iremos conversar na exploração de hoje na Masmorra. Enfim, quando falamos de fantasia genérica, muitas pessoas apontariam o medievalismo como o principal problema. Isso é natural, visto que o número astronômico de histórias de fantasia medieval no mercado devido à grande influência de Senhor dos Anéis. Mas dizer que o medievalismo é o principal elemento que torna uma fantasia genérica é o mesmo que dizer que Senhor dos Anéis só é uma obra relevante por ter sido a primeira lançada, o que eu discordo. Para mim, Senhor dos Anéis é uma obra temporal que, se fosse lançada daqui a 200 anos, quando o medievalismo fantástico tiver atingido a exaustão, ela ainda seria considerada excepcional de algum modo. Portanto, o medievalismo não pode ser o problema completo, apesar de que faz bem para a fantasia explorar novos ares. Para mim, Senhor dos Anéis é uma boa fantasia antes de tudo, ou seja, ela é uma boa fantasia antes de ser medieval. Para Tolkien, uma boa fantasia precisaria ter dois pontos principais, que seria a fantasia por si só, ou seja, a imaginação de algo que causa assombro, que causa aquela sensação de nos maravilharmos, aquela capacidade de oferecer ao leitor um mundo novo, subcriado, onde as coisas podem nos maravilhar. E a recuperação. Veja que Tolkien descreve a fantasia como um mundo subcriado e não inventado. Ou seja, a fantasia não é um escape do mundo real, mas também não tem a pretensão de representá-lo como ele é. A fantasia, quando bem feita, tem a virtude de apresentar grandes verdades da vida de forma lúdica, como heroísmo, honra, lealdade, amizade, luta entre bem e mal, etc. Ou seja, a fantasia ela pode pegar esses assuntos que são filosóficos e abstratos e nos trazer às vezes de forma leve. Leve no sentido de que não é um tom professoral querendo nos ensinar. Ela pode nos sensibilizar justamente por ter essa questão de ser lúdica. E ao entender esses pontos que tornam uma boa fantasia, nós podemos entender como as histórias se tornaram genéricas. Mas, antes de seguir, se você clicou nesse vídeo é porque você está de saco cheio de ver histórias de fantasia sem graça. Mas é o seu dia de sorte, porque eu tenho uma solução para você. Está lançada a pré-venda do Gavião Real, minha nova HQ de fantasia. Uma fantasia que foge dos problemas citados nesse vídeo. Ela apresenta um mundo inspirado no século XVII da história real, enquanto respeita as características clássicas que Tolkien descreve na fantasia. Ou seja, você vai fugir daquele medievalismo clássico, ao mesmo tempo que vai manter essa essência que faz a boa fantasia que estamos discutindo nessa HQ. Você vai comparar a história de Enriomene, o herdeiro de uma ordem renegada de caçadores de demônios, que é salvo por uma entidade sobrenatural responsável pela decadência de sua família. E agora, Henry será obrigado a trabalhar junto dessa entidade
para salvar sua terra natal de uma invasão de seres monstruosos vindos do continente amaldiçoado ao norte. Nessa história você verá os tropos clássicos da fantasia, como batalhas épicas, magias lendárias, mas com o frescor de um cenário novo. Se interessou ou quer saber mais, confira o link na descrição ou QR Code na tela e confere o Gavião Real. Agora, considerando esses pontos, eu vou listar as razões que fazem uma fantasia ficar genérica. Do mais contornável, ou seja, o que menos prejudica a história, até o mais sério. O primeiro deles é um erro de escrita bem comum em iniciantes, que é explicar demais. Veja bem, Tolkien era famoso por detalhar muito seu universo, mas diversas vezes ele deixou lacunas ou explica apenas pela metade certos acontecimentos da história. Ou seja, ele deixa a magia acontecer sem precisar explicá-la. Como Gandalf conseguiu fazer a espada do Aragorn aquecer? Como ele incendeu a copa das árvores no Hobbit? Como ele voltou à vida? Como a magia funciona? Nada disso precisa de explicação. É muito comum escritores iniciantes quererem contar tudo ou dar explicação para tudo para o leitor, sendo que o leitor não precisa saber da maioria das coisas. Tolkien deixa essas explicações para quando é necessário para que a história faça sentido. Ele não explica como a magia funciona, pois ela é misteriosa e isso faz a magia parecer mais magia. Se tudo de fantástico na história tem uma explicação, por mais que ela seja fantasiosa também, esses elementos parecerão mundanos, pois o leitor os encarará como uma ciência fantasiosa e não como magia. Como eu disse, essa escrita é contornável. Vocês aí que gostam de hard magic, que estão vendo aí, vão falar que isso não é um problema. Bom, depende de quem escreve. Autores como Brandon Sanderson utilizam o sistema hard magic, precisam explicar em detalhes como a magia funciona para que o plot possa seguir e para que as cenas que a magia acontece sejam mais interessantes, justamente pela limitação delas. Mas a boa escrita deles faz com que essa explicação da magia não atrapalhe a história. Ou seja, ela é simplesmente uma fantasia de sabor diferente. Já o segundo erro é deixar a fantasia mais mundana. O que eu quero dizer? Pense naquela cena clássica de um RPG de mesa, em que o grupo entra em uma loja de itens mágicos. Nenhum dos itens tem explicação de como funcionam, mas eles estão lá, na estante, esperando para serem comprados enquanto fazem suas coisas mágicas maravilhosas. Essa cena não faz a fantasia genérica em si, afinal é uma cena muito legal se você conduzir ela direito. Mas para que ela funcione na fantasia, essa loja tem que ser especial. E não é especial no sentido de o dono é um mago, ou os itens são mágicos. Não, ela tem que ser especial no sentido de que não é qualquer um que tem acesso a essa loja. Pensa no seguinte, o problema virá à tona quando qualquer cidade minimamente grande no mundo de fantasia tiver acesso a uma loja assim. E se for uma loja comum na rua, que todo mundo pode entrar, ver os itens e comprar se tiver dinheiro. Por que esse é o problema? Se o item mágico pode ser acessado em qualquer cidade grande desde que se tenha dinheiro, ele deixa de soar como mágico para quem consome a história. Para quem vê a história nesse ponto, não vê o item como algo místico, como algo lendário, mas sim como um equipamento comum naquele mundo. Naquele mundo esse equipamento parece comum, porém de qualidade excepcional. É como você ter um PC da NASA. É difícil de ter? É. Mas não é sobrenatural. É só muito bom. É só muito bom. Isso também pode acontecer pela banalização da magia numa sociedade, num mundo. Veja bem. Se o personagem vê magia ao sair de casa, por qualquer motivo que seja, digamos que tem sistemas de transporte que funcionam com magias. Esse sistema de transporte não é mais mágico, porque naquele mundo ele é comum. Então, para que você gere esse sentimento de se maravilhar, você vai precisar cada vez mais escalar essas magias. Então, se o protagonista, que é os olhos do leitor na história, tem contato com magia o tempo inteiro, desde sempre, e nesse mundo é algo normal, ela vai soar menos mágica para o leitor. Lembrando,
esse aqui ainda é um fato que é muito contornável numa história. Então, vou falar, a fantasia não pode ter essas características e não ser genérica. Agora, ainda dentro desse ponto de fazer a fantasia ficar mundana, mas um pouco mais sério, vem a inserção de coisas do mundo real moderno na história de forma inadequada. Veja bem, é muito comum mundos de fantasia terem uma roupagem medieval, enquanto as pessoas e a cultura funcionam como pessoas modernas. Ou seja, o medievalismo está lá só por tradição, porque o Tolkien fez. O que isso gera de problema? Isso faz com que o uso exacerbado de expressões e conceitos modernos possam quebrar a imersão no mundo da história. Afinal, as coisas que são verdades para a sociedade real não necessariamente serão no mundo da história. Veja bem, mundos fictícios têm suas regras próprias e personagens suas verdades próprias, que fazem sentido naquele mundo da forma que ele funciona. Ou seja, não necessariamente esse personagem chegaria à conclusão de que um conceito do mundo real que é tido como certo é certo no mundo da história. Ou se ele chegar, ele não necessariamente se referiria a esse conceito da forma que nós nos referimos. Então, se não houver um preparo prévio, a inserção de uma menção muito clara de um conceito político moderno, de alguma questão de papel de gênero na história ou coisas do tipo, sem fazer a preparação do mundo da história, falar que a fantasia pareça mundano justamente por parecer o mundo real para o leitor. Então ela parece menos fantástica, parece menos maravilhosa, parece menos distante de nós. E de novo, esses últimos problemas podem fazer a fantasia ficar genérica e frequentemente irão na mão de quem não sabe escrever, mas podem ser contornados com boa escrita. Agora, o último que vou dizer agora mata qualquer história, não só de fantasia. E o último elemento que faz a fantasia ficar genérica é a ausência de um tema. Tema que eu digo é aquele assunto subjacente na trama que normalmente é percebido apenas por simbolismos, aquele assunto sutil que dá significado à obra e que não necessariamente foi escrito na intenção de que ele estivesse ali. Muitas vezes o autor simplesmente fez, querendo contar uma boa história, e ele saiu. Seguindo de novo o exemplo de Senhor dos Anéis. Tolkien fez um mundo medieval que hoje em dia poderia ser chamado de genérico, por ter uma estética medieval, elfos, tá, blá 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 blá. Mas o que faz sua obra ser atemporal é porque ele trabalha com temas que sempre ressoaram e sempre ressoarão com seres humanos. Amizade, lealdade, honra, heroísmo, liderança e, claro, o mais importante de tudo, a salvação da alma. Tolkien escreveu seu mundo ao redor de suas próprias visões de mundo, religião e valores. E no fim, calhou que o medievalismo combinava para que ele transmitisse essa verdade temática. Lembrando que não necessariamente ele queria colocar isso na Terra-média. Muitas vezes ele pode ter só escrito e saiu do jeito que saiu. Então este é o segredo de fazer um bom medievalismo em pleno 2026. O medievalismo tem que servir ao tema da história. Outro exemplo desse é The Witcher. À primeira vez é um mundo bem genérico. Mundo medieval, elfos, anões, aventureiros que caçam monstros. Mas o mundo de The Witcher, na verdade, é um dos mais interessantes e tem uma das histórias mais ricas da fantasia atual. Porque ele trata temas incríveis, de forma incrível, principalmente. Por exemplo, preconceito, terror da guerra, medo do oculto, paternidade, etc. Uma história que pretende não ser genérica precisa de um tema. O tema é o coração de uma história, é o que faz ela ressoar com o público, é o que fará uma história boa ou não. E o que é mais difícil de escrever, ela provavelmente não virá de forma consciente por parte do autor. O tema provavelmente vai sair na medida que o autor se empenha em contar uma boa história. Enfim, essa é a razão pela qual eu acho que muitas histórias hoje tendem a ficar genéricas, em especial a fantasia, que por ser um gênero de história, como Tolkien dizia, que tem esse potencial de transmitir ideias através de forma lúdica, ele acaba perdendo muita força por não ter este tema, porque ele não tem o que transmitir através do seu lado lúdico. Então, bom, enfim, este foi
o meu devaneio de hoje. Espero que tenham gostado dessa brisa comigo. Acham que o que eu falei fez sentido? Acham que eu tô falando besteira? De qualquer forma, deixa o like, comenta aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo de hoje. E se interessou pelo Falcão Real, confere o link na descrição e o QR Code na tela, porque teremos sim uma história com frescor e com temas, eu garanto pra vocês. Então, agradeço que tenha assistido até aqui. Fique com Deus e aproveite a estadia na masmorra.